A terapia cognitivo comportamental ensina pra gente que a forma como a gente se sente depende muito de alguns padrões de pensamento, algumas crenças que geralmente são inconscientes e automáticas. Nesse vídeo, eu vou falar sobre 5 desses padrões de pensamento que acabam gerando muita ansiedade e como que você pode fazer para controlar isso e se sentir muito mais leve. Vamos lá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nicolas, neurocientista aqui, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para os brasileiros, principalmente, porque somos a nação mais ansiosa dessa face desse planeta. Então, como que a gente pode fazer para controlar um pouco mais dessa nossa ansiedade? Qual que é a origem dessa ansiedade nos nossos pensamentos? Será que existe uma relação entre a forma como que o teu cérebro funciona e a forma como que a ansiedade se manifesta no seu corpo? E se você respondeu sim, 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 sim para todas essas questões, pode saber que você está certo, você está de parabéns. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Então, se você curtiu, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal e bora pro tema do vídeo sem mais demoras. Bom, quando a gente está falando em terapia cognitivo-comportamental e eu vou emprestar ideias dela aqui nesse vídeo, a gente precisa considerar que a forma como a gente se sente depende principalmente de algumas crenças e padrões de pensamento que a gente carrega com a gente. Muitos deles são inconscientes, como eu já falei, e automáticos. Só que se a gente aprende algumas categorias desses padrões de pensamento, a gente pode lidar melhor com eles, porque a gente consegue identificar qual é a origem, então, da nossa ansiedade. E a primeira forma de pensamento que eu vou trazer aqui para vocês, né? O primeiro padrão de pensamento que a gente vai lidar aqui é a catastrofização. E o que esse trambolho de palavras significa? Basicamente é aquela nossa tendência de fazer uma tempestade em um copo d'água. Ah, e como é que isso se manifesta na minha vida, Nicolas? Então, você já deve ter conhecido aquela pessoa que ela tende a ser exagerada e acontece uma coisinha no dia dela que pronto, o dia dela acabou, que agora não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Nossa senhora, o mundo vai acabar. Ela vai lá, ela te culpa, ela culpa o João, culpa a Maria, culpa o padre, culpa a vizinha e nunca que ela consegue perceber que boa parte da forma como ela está se sentindo é, na verdade, a forma como ela interpreta aquela determinada situação. Pode ter acontecido algo negativo, mas boa parte da forma como a gente se sente está mais atrelado à forma como a gente interpreta as situações que acontecem com a gente do que realmente a intensidade do estímulo que aconteceu, do evento que aconteceu diante da gente. E por que é que isso causa ansiedade no fim das contas? Isso causa ansiedade porque se eu exagero nas medidas, né, exagero nas reações diante de pequenos estímulos, eu amplifico o meu sentimento negativo. Isso vai gerar no corpo respostas automáticas associadas à preparação do nosso corpo para tomar uma atitude em relação ao que está acontecendo. Isso geralmente fica a cargo do nosso sistema simpático, aquele sistema que você já deve ter ouvido falar várias vezes aqui no canal ou em outros lugares, que é aquele sistema de luta ou fuga. Então, o nosso corpo prepara uma resposta para isso que está associada a vários hormônios do estresse. E o estresse, quando ele é prolongado, ou mesmo na sua fase aguda, ele pode trazer consigo uma sensação de ansiedade, uma sensação de apreensão pelo futuro. Então, quando a gente faz tempestade em copo d'água, tem essa tendência de pensar com esse padrão de pensamento, a gente fica o tempo inteiro apreensivo pelo que pode acontecer de ruim, porque a gente sabe que a gente vai se sentir muito mal com aquilo, que aquilo vai ser um evento muito grande pra gente, porque a gente tem baixa tolerância à frustração nesse sentido. Esse padrão de pensamento ele salienta aquilo que tem de ruim nas coisas, nas situações, e faz com que toda uma série de respostas no corpo ligadas ao estresse promovam uma sensação de ansiedade. Mas e aí, no fim das contas, se você se identificou com isso, como que você pode fazer para aliviar essa sensação? E aí, quando a gente está falando sobre enfrentar esses padrões de pensamento automático, a gente está falando justamente sobre a nossa capacidade de parar, refletir, ligar o peraí e vamos analisar o que é que a gente está pensando, a forma como a gente está sentindo. Né? Vamos decompor isso em partes. Então, pergunte a si mesmo: quais são as evidências que você enxerga que realmente apoiam as conclusões que você está tirando? Né? Porque a gente tira várias conclusões quando a gente pensa de forma catastrófica, né? Que tal e tal coisa vão acontecer e, meu Deus, como que isso é ruim.
qual que é a chance real disso acontecer? Quais são as evidências que você tem a favor dessa ideia de que isso realmente vai se concretizar? E quais são as provas que indicam o contrário? Será que a evidência é mais forte para que aquilo se concretize de fato, ou será que ela é mais forte para que isso na verdade não aconteça? Isso serve para que você consiga ter uma perspectiva um pouco mais precisa dos resultados, sem deixar que a emoção, né, a emoção negativa acompanhada desse medo pelo que pode acontecer no futuro, entre de forma tão forte, tão pesada no seu julgamento. Aí você pode até se questionar em relação às suas próprias conclusões e perguntar se existem outras conclusões possíveis para o desfecho desse evento. Será que existem algumas consequências menos terríveis do que eu estou imaginando? Né? Será que elas são mais prováveis ou menos prováveis de acontecer do que aquelas mais terríveis que eu imaginei? Lembre-se que os casos extremos, eles são mais difíceis de acontecer, e por isso que eles são tidos como extremos. Normalmente, o cotidiano age em base naquilo que é uma resposta mais normal, mais natural, mais branda diante dos acontecimentos, tá? Então, a resposta para isso, basicamente, provavelmente a probabilidade de que algo realmente pesado aconteça, dada essa circunstância, ela é mais baixa do que se fosse algo cotidiano, algo leve. E aí se pergunte também, quais são os passos que você pode dar para lidar com essa situação da melhor forma possível? Né? Às vezes, claro, quando as coisas ruins acontecem, nem sempre as nossas ações vão ser ótimas, no sentido de que a gente não vai passar por uma experiência desagradável. Mas, pelo menos, a gente pode diminuir o nosso sofrimento se a gente tiver um plano para poder agir da melhor forma possível diante daquela situação, né? Sem se deixar atemorizar pelas piores consequências possíveis que o futuro pode reservar. O segundo padrão de pensamento que mais gera ansiedade que eu estou trazendo aqui para vocês é a imposição de exigências. Eu já falei isso no vídeo anterior sobre relacionamentos, essa tendência que algumas pessoas têm de criar regras para si mesmas e para os outros que não podem ser quebradas em circunstância alguma, ou do contrário, aquela pessoa vira o bicho, vira uma fera. E isso geralmente se manifesta de uma forma que as preferências dessa pessoa, na verdade, são descritas como regras. Então, ao invés da pessoa pensar que ela prefere que tal coisa aconteça, ela acha que tal coisa tem que acontecer, porque se não acontecer, alguma coisa de errado, de muito grave vai acontecer, né? Então, a gente tem uma preferência, fica muito fácil de ver isso com esse exemplo. A gente tem uma preferência por ser tratado bem, né? A gente acha que a gente precisa ser tratado bem. E quando alguém trata a gente mal, a gente fica naturalmente com raiva, né? A gente não se sente bem. Mas existem graus para isso. Quando você tem essa preferência por ser tratado bem, geralmente você vai sentir um pouco de raiva se alguém te tratar mal. Agora, se você é o tipo de pessoa que impõe exigências e fala não tolero que alguém me trate mal, provavelmente você vai reagir de uma forma muito mais extrema numa situação que você não for tratado bem. E por que isso é um fator gerador de ansiedade? Justamente porque existe por trás disso uma sensação de necessidade por controle, uma necessidade de fazer com que as coisas aconteçam do seu jeito, de acordo com as suas regras, as regras que você aprendeu. Se você não consegue ser flexível em relação a essas regras, entendê-las como preferências, provavelmente você vai ter uma reação muito mais exagerada, o que cause problemas, e vai ficar com uma sensação de que se as coisas escaparem do seu controle, você vai partir para essas sensações ruins. Isso gera um temor pelo que aquilo que pode acontecer no futuro, caso você não tenha controle diante de uma situação. E muitas vezes a gente espera que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer que elas aconteçam, ou planeja que elas aconteçam. Mas na verdade, geralmente o que acontece é que elas não saem exatamente como a gente planejou, né? Então, essas regras que ditam aquilo que deve acontecer, aquilo que pode acontecer, se elas são muito rígidas, se elas impõem uma rigidez mental, não permitem uma flexibilidade cognitiva em relação ao acontecido,
então você vai se sentir muito mal, isso vai ser um fator estressor na sua vida e vai te gerar muita ansiedade. Inclusive, essa questão de impor exigências é tão importante que o próprio Albert Ellis, um dos fundadores de uma das terapias cognitivo-comportamentais, ele coloca a imposição de exigências como uma questão central nos problemas emocionais das pessoas. Eu já falei no outro vídeo um pouco sobre como você pode lidar com a rigidez mental, então eu vou passar aqui mais rápido um pouco sobre esse tópico. Se você quiser saber mais, você pode acessar esse vídeo no final do vídeo no card que eu vou deixar aqui, tá bom? Mas a solução para isso vem justamente de você se perguntar: que tipo de linguagem que eu estou usando na minha cabeça para exprimir as minhas preferências? Será que eu prefiro as coisas? Ou será que eu fico falando coisas do gênero: ai, eu devia agir de tal forma, fulano devia ter feito isso, você precisa fazer isto desta forma, eu tenho que tal coisa, ela tinha que tal coisa. Esse tipo de linguagem exprime um pensamento um tanto mais rígido, um tanto menos flexível, uma certa exigência consigo mesmo e com os outros. Então fique atento à forma como os seus pensamentos se manifestam na sua mente. É muito diferente você falar que tem que ou deve que fazer tal coisa e falar: não, eu preferia fazer assim, agir dessa forma ou que isso tivesse acontecido. Pergunte-se a si mesmo se você está aceitando que as pessoas elas tenham as suas opiniões e que elas ajam de acordo com o seu livre-arbítrio. Será que você realmente permite que as pessoas ajam assim? Ou você tem um julgamento imediato para dar para as atitudes que não correspondem com aquelas regras que você impõe para si mesmo ou para si mesma? Pergunte-se também se a sua exigência é realista, porque muitas vezes o que acontece é que a gente se cobra demais ou puxa duro demais consigo mesmo e com os outros, e aquela pessoa ou você mesmo não é capaz de atender essas expectativas. Isso vai acabar te gerando muita frustração e muita ansiedade. Por fim, se questione se a sua exigência ela está te ajudando e se você pode expressá-la na forma de preferências ao invés de exigências. Já as duas próximas formas de pensar, esses outros dois padrões de pensamento que vêm a seguida, eu vou tratar juntos porque eles refletem duas faces da mesma moeda, digamos assim, que eles gostam de andar de mãos dadas, que é a questão da adivinhação e da leitura de mentes. Eu tenho um vídeo só sobre adivinhação e ansiedade, então você pode correr aqui no card e ver tudo em detalhes sobre como que você pode se livrar disso. Então eu vou focar um pouco mais neste vídeo na questão da leitura de mentes, porque às vezes a gente tem essa tendência de tentar prever aquilo que vai acontecer no futuro, mas não só prever o que vai acontecer no futuro, mas também prever o que a outra pessoa vai pensar a respeito da gente. Isso se manifesta na nossa mente como se fosse um padrão de pensamento que traz julgamento em relação a gente, que traz uma visão negativa do outro sobre a gente. Isso faz com que você se sinta extremamente ansioso. Os nossos cérebros eles foram programados basicamente para que a gente possa agir coletivamente, em sociedade, porque a nossa história evolutiva quis assim. Somos seres extremamente dependentes e sociais. E quando a gente fura as expectativas sociais, a gente sente vergonha, a gente se sente rejeitado. E a rejeição é um dos principais fatores que levam as pessoas a ficarem ansiosas, né? Esse medo de uma possível rejeição. Por isso que tanta gente tem medo de falar em público. Por isso que tanta gente tem muito medo de se expressar, né? Por medo do julgamento das outras pessoas. Ai, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Ai, o que será que fulano vai pensar de mim? Que a minha mãe vai pensar de mim se eu fizer isso? Ou que Deus vai pensar de mim se eu pensar de tal forma? Né? Então a gente sobre essa vigilância do coletivo, essa vigilância do outro, quando a gente fica imaginando o que essas pessoas vão pensar da gente, vão achar da gente, isso se torna, né, constitui-se como uma forma de gerar estresse e ansiedade. Lembre-se que por mais que a gente tenha essa aparente conexão com os outros, onde a gente consegue se colocar meio que na mente dos outros, não permite a gente concluir exatamente o que os outros vão pensar numa determinada situação. Você deve levar isso em consideração, que existe um erro, né? Que você não é capaz de ler a mente de outra pessoa, que a mente de outra pessoa pertence então somente a ela. E como ela vai reagir diante das coisas depende do critério dessa pessoa. Então, se você quer se livrar disso,
se isso atrapalha a sua vida, se você é uma pessoa que fica muito ligada ao crivo social, do que as outras pessoas vão pensar, e geralmente você se vê numa situação onde não era nada daquilo que você estava imaginando depois que acontece, sabe? Por exemplo, eu tô achando que se eu pular uma corda na minha frente, todas as pessoas vão rir da minha cara. E aí depois você percebe que você pulou a corda e ninguém estava nem olhando para aquilo que você estava fazendo. Pergunte a si mesmo, será que existe alguma chance de que a sua leitura de mente esteja errada? Da onde surgiu o pensamento na sua cabeça? A que evento está relacionado? O fato de que se você agir de determinada forma, as pessoas vão te julgar de uma determinada forma por conta da forma como você agiu. E o que você pode fazer para testar se a sua leitura de mente ela está em dia ou não? Qual que é o risco de você tentar fazer aquilo que você está pensando? E aí você vai descobrir se você vai ser de fato julgado por aquilo ou não. Qual que é o risco? Qual que é o benefício disso? E antes de eu apresentar para você o último padrão de pensamento desse vídeo, que tá assim, ó, gerando ansiedade em um monte de gente, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários se você se identificou com uma dessas formas de pensar, o que esse vídeo trouxe de bom para sua vida. Não se esqueça também, né, de aproveitar e lá, deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, que contribui muito para o crescimento aqui do canal e também, de uma forma geral, com o meu trabalho. E se você quer saber mais a respeito desses assuntos, se você quer entender mais sobre neurociência, sobre o cérebro, você pode buscar os meus cursos e também o meu livro, né, que fala muito sobre essas questões de gatilhos mentais, né, de padrões de pensamento que nos afastam da felicidade. O meu livro ele se chama Neurociente, porque que algumas pessoas são mais felizes que outras. E você pode adquirir a versão e-book dele também aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, dito isso, bora lá para nossa última questão, né? O nosso último padrão de pensamento que gera muita ansiedade nas pessoas. E esse padrão de pensamento a gente chama de personalização. O que quer dizer personalização? É tornar aquilo que é geralmente aleatório em algo aparentemente pessoal. Então é atribuir uma causa externa aleatória para um evento como se fosse algo que você mesma fez ou que outra pessoa fez. Isso geralmente causa frustração e sentimentos de raiva, vergonha e culpa relacionados a você ou àquela pessoa. Então, por exemplo, uma forma muito fácil de ver essa situação de personalização é imaginar que de repente você marcou um churrasco e de repente o tempo fecha durante esse churrasco, tá lá um monte de amigo seu, um monte de amigo seu comendo, bebendo, não sei o que, e começa a despencar uma baita de uma chuva. E naquele churrasco que você tem, ali os seus amigos reunidos, tem ali um casal que já não tá muito bem das pernas e tal, não sei o que. Depois você fica sabendo que esse casal acabou se separando uns meses depois. E aí você pensa e atribui que a falha do seu churrasco, né, o descontentamento das pessoas que estavam presentes ali, na verdade são culpa sua, ou até mesmo que aquele casal se separou por conta de uma atitude sua, ou porque você decidiu dar aquele churrasco no dia que choveu. Mas na verdade, a causa para todos esses problemas não está em você, mas sim no evento que aconteceu, que é a chuva, um evento aleatório que provavelmente não estava previsto, né, para o dia do churrasco. Você não ia marcar um churrasco em dia de chuva. Então a personalização é essa tendência de você tornar o aleatório numa ideia de fracasso pessoal. E é claro que isso gera muita ansiedade, porque você fica com medo de agir. Se você tem essa tendência a personalizar as coisas, né, então de tornar aquilo que acontece de ruim como se fosse algo que é culpa sua, isso te impede de agir, te congela, né? O congelamento é uma das manifestações comuns de resposta natural ao estresse, assim como a luta, assim como a fuga, também geram ansiedade em você. E esse padrão de pensamento está associado então com uma responsabilização inadequada, com uma falta do indivíduo que personaliza as coisas, de entender e delimitar bem aquilo que está sob o seu controle e aquilo que não está sob o seu controle. E muito da ansiedade tem a ver com isso, de entender o papel do outro, né? De sair simplesmente do seu papel de atribuição de responsabilidade e conseguir entender até onde vai a responsabilidade do outro. E o outro pode ser outra pessoa, pode ser o mundo, uma situação, enfim.
whatever. E tá bom, como é que você faz então para se livrar dessa tendência de personalizar? Então pergunte a si mesmo em primeiro lugar: o que mais contribuiu para aquela situação além de você? Pergunte se você está assumindo responsabilidade pessoal por algo que não é responsabilidade sua ou que não está sob o seu controle. Pergunte-se se existem razões adicionais pelas quais as pessoas estão respondendo da forma como elas estão respondendo à situação que não envolvem você ou aquilo que está no seu controle. E por fim, faça uma avaliação sincera de que aquela situação que aconteceu, ela aconteceu só com você, ela também afetou as outras pessoas, e se isso é realmente algo que só teria acontecido se fosse com você. Para você entender se isso se trata de você ou se se trata de outra coisa. Então, dito tudo isso sobre o lado da terapia cognitivo-comportamental e esses padrões de pensamento, como eles se refletem na ansiedade, na forma como a gente se comporta, como a gente se sente, o que a gente aprende em relação ao funcionamento do cérebro? Porque o cérebro ele está por trás de coordenar aquilo que a gente pensa, que é a forma como a gente age, a forma como a gente se sente. Mas eu estou falando aqui só dos padrões de pensamento e padrões comportamentais. Mas e no cérebro? O que isso tem a ver? A gente pode aprender um pouco sobre a função do cérebro quando a gente fala sobre isso. Porque uma das principais funções do cérebro é justamente criar modelos mentais do mundo, criar representações do mundo, das situações, aprender com aquilo que é a experiência de cada indivíduo, para então extrapolar e tentar antecipar cenários futuros. Quando a gente tenta antecipar o futuro e se sente mal em relação a ele, se sente com medo em relação a ele, a gente passa a sentir ansiedade. Quando a gente não está seguro a respeito das nossas capacidades, ou quando a gente não está seguro sobre os resultados das nossas ações, a gente vai sentir essa emoção negativa associada com medo, que vai se manifestar no nosso comportamento de diversas formas, podendo até culminar num ataque de pânico ou uma coisa mais grave, né, mais séria. Então eu espero que nesse vídeo você tenha aprendido como lidar melhor com esses padrões de pensamento que geram ansiedade. Eu gostaria de saber se você se identifica com uma dessas formas de pensar, então deixa aqui nos comentários. E também fico muito feliz que você possa ter aprendido algo novo a respeito da forma como que o cérebro funciona. Eu sou Nicolas, sou neurocientista, e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!